Ele é proibido de entrar em diversos países, mas no Brasil foi recebido com tapete de ouro, onde até as Forças Armadas bateram continência para um ditador. Esse é o ponto que chegamos no Brasil em 2023. Então, que país é esse? O ex-presidente chegou a proibir a entrada de Nicolás Maduro aqui no Brasil. E essa medida foi revogada no fim do ano passado. É a primeira vez que Maduro retorna ao Brasil desde 2015, ainda no governo de Dilma Rousseff. Maduro faz parte do grupo de presidentes da América do Sul, que se reúnem amanhã aqui em Brasília para discutir uma política de integração regional. Eu volto com você. Bom, agora que você entendeu onde que o nosso país chegou, eu vou dar a minha real opinião sobre isso. Mas qual que é a visão que eu tenho? Basicamente é o seguinte: a gente vive em um país que realmente não é uma democracia. Porque uma democracia, se fosse realmente séria e levada a sério, a gente não teria nem mesmo um presidente como esse no poder. Uma pessoa totalmente ignorante, desqualificada e que não tem competência nenhuma para gerar um país. E essa é a minha grande crítica. Meu nome é Ramon Bryan e nós precisamos honrar o nosso país e a nossa bandeira. E hoje venho falar com vocês sobre ditadura, ou melhor, sobre ditadores. E antes de começar sobre esse assunto e a vinda de um deles ao Brasil e encontrar com outro, eu quero dar uma leve viagem no tempo com você para que você entenda melhor um pouco mais sobre ditadura e ditador e um pouco da minha visão política e opinião sobre esse assunto e qual é a visão negativa no Brasil sobre isso. Então, fica comigo e vamos dar uma leve viagem no tempo para você entender um pouco mais sobre esse assunto. Antes de tudo, se inscreve aí se você não é inscrito e me segue se você não me segue nas redes sociais e também compartilha esse vídeo para as pessoas que precisam dessa informação. Até porque informação é poder e essa é uma das principais armas para lutar contra uma ditadura ou ditadores. Então, vem comigo. Ditadura. A ditadura é um regime de governo onde o poder está concentrado nas mãos de um indivíduo ou grupo. Uma ditadura se caracteriza por ter censura, falta de eleições transparentes, de liberdade partidária e um intenso controle do Estado na vida dos cidadãos. As características de uma ditadura. A ditadura é um regime antidemocrático que se baseia no governo de um ditador. Para exercê-lo, o dirigente se apoia em apenas um partido político cuja ideologia será a única considerada correta na censura. O ditador muitas vezes é considerado um ser especial, onde os cidadãos devem obediência e não é possível questioná-lo de forma alguma. As ditaduras podem ser de direita, de esquerda, religiosas, monárquicas, etc. Inclusive costumam utilizar recursos democráticos como as eleições para disfarçar o seu mau caráter autoritário. E agora que você entendeu como funciona uma ditadura e como exerce o papel de um ditador, vamos viajar um pouco mais no tempo para que você entenda mais um pouco mais desse contexto, como tudo começou. A origem da ditadura. O termo ditadura vem do latim e foi utilizado pela primeira vez na República Romana. No entanto, essa ditadura é diferente do conceito moderno. Naquela época, o ditador tinha poderes plenos por um limitado período de tempo, e este lhe era concedido pelo Senado. A ditadura é um fenômeno do século XX e XIX. Normalmente, os ditadores são representantes de uma das forças armadas ou conseguem o poder pela força. Desta maneira, não existe ditadura que tenha sobrevivido sem o apoio das armas e da violência. E é preciso lembrar que a repressão é exercida das duas maneiras, tanto física como psicológica. A física se caracteriza pela brutalidade com que os agentes da ordem mantêm a lei, enquanto a psicológica vai desde a propaganda política até a limitação de liberdade de expressão. E isso é uma das claras evidências que a gente já vive em uma ditadura, principalmente aqui no Brasil e em outros países vizinhos que muitos dizem que são apenas narrativas. E agora que você entende como funciona uma ditadura e quais são os modos operantes de um ditador e por que isso é tão grave em uma sociedade que fica refém de um regime como esse, chegou o momento de você entender o porquê que o Brasil vive sob a ameaça de uma ditadura, ou melhor, já vive em uma ditadura existente. Então, fica até o final desse vídeo para você entender o que rola a partir de agora no nosso país. E um leve contexto como tudo isso colaborou para chegar ao momento que chegamos hoje, onde o atual presidente da República recebe um dos maiores ditadores do mundo em o nosso país, taxando ele como se fosse um líder de Estado super emergente e que fosse algo realmente que tivesse algum valor para a nossa cultura, para o nosso país, quando na realidade representa o retrocesso da nossa política brasileira e de alianças defasadas. Então, vem comigo que lá vem história.
Entenda a relação de Lula e do PT com as ditaduras de esquerda. Essa é uma publicação da CNN Brasil do dia 23 de 11 de 2021. Então, ao responder sobre uma fala do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Partido dos Trabalhadores disse ser de má fé afirmar que ele teria dado apoio à ditadura de esquerda. Lula minimizou a ditadura da Nicarágua, comparando com o tempo em que o presidente de lá, Daniel Ortega, estava no poder com a chanceler alemã Angela Merkel. Entretanto, o próprio PT celebrou a eleição de Ortega, ao divulgar uma nota em 8 de novembro na qual classificou a eleição em que todos os concorrentes de Ortega estavam presos ou exilados como uma grande manifestação popular e democrática. 2 dias depois, o comunicado foi excluído no site do partido. A justificativa do presidente do PT, a deputada federal Gleice Hoffmann, foi de que a nota não havia sido submetida à direção partidária. Isso na época. Se de um lado a legenda afirma ter posição de respeito à democracia, o PT e Lula já apoiaram publicamente outras ditaduras de esquerda, como a de Cuba, China, Venezuela e Coreia do Norte. Recapitulando, agora que você entendeu um pouco mais dessa ligação com o PT de esquerda, vamos falar um pouco mais sobre a relação dele com Cuba. Continuando, sobre Cuba. A relação de Lula com a família Castro, que comandou a ilha caribenha durante décadas, sempre foi de muita proximidade. Fidel Castro, que foi líder de Cuba até 2008, e o ex-presidente brasileiro se conheceram em 1980, durante a comemoração do primeiro ano da Revolução Popular Sandinista, na Nicarágua. Na morte de Fidel Castro, em 2016, Lula afirmou sentir sua morte como uma perda de um irmão mais velho, de um companheiro insubstituível no qual jamais esqueceria. Durante o protesto contra o governo cubano de julho deste ano, Lula disse que o movimento não tinha nada de especial e saiu em defesa do atual presidente cubano Miguel Díaz-Canel, sucessor da família Castro, afirmando que ele estava no meio do povo conversando com as pessoas. Lula ainda disse que a ilha sofre há 60 anos com o bloqueio econômico dos Estados Unidos, pedindo ao presidente Joe Biden para aproveitar esse momento e encerrá-lo. Os americanos precisam parar com esse rancor. O bloqueio é uma forma de matar seres humanos que não estão em guerra, disse na época. Se Cuba não tivesse o bloqueio, poderia ser uma Holanda. Tem um povo intelectualmente preparado, altamente educado, mas Cuba não conseguiu nem comprar respiradores por causa de um bloqueio desumano dos Estados Unidos. Continuou a narrativa do petista. E agora a relação dele com a Coreia do Norte. As relações entre Brasil e Coreia do Norte foram estabelecidas em 2001 pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB. Entretanto, as relações bilaterais entre os países ficaram mais estreitas durante o governo Lula. Em 2006, os países assinaram um acordo comercial com o objetivo de intensificar diversas relações comerciais bilaterais, em bases mutuamente vantajosas. Em 2019, ainda houve a assinatura de um protocolo adicional e a instalação da Embaixada Brasileira em Pyongyang. Entre 2000 e 2015, o acordo comercial entre os países totalizou a movimentação de 2,5 bilhões de dólares, o equivalente a 14 bilhões de reais na atual cotação. E essa é uma das referências sobre a relação dele com a Coreia do Norte. Agora vamos para outro país, a China. Durante o governo de Lula, a China se tornou o principal parceiro comercial do Brasil em 2012, durante o governo PT de Dilma Rousseff. O país asiático também passou a ser o maior fornecedor de produtos importados. Em entrevista à agência chinesa Xinhua, em 25 de março, Lula afirmou que o governo Xi Jinping era um exemplo de que é possível cuidar da população por meio de um governo sério e com responsabilidade para com seu povo, referindo-se à pandemia da Covid-19. E Lula ainda ressalta na entrevista a forte relação do Partido Comunista Chinês com a população. A China tem um partido que é resultado da Revolução de 1949 do Mao Tse-tung. A China tem poder, um Estado forte que toma decisões e que as pessoas cumprem, coisas que não temos no Brasil. No último dia 22, a ex-presidente Dilma Rousseff também elogiou a China. A China representa uma luz nessa situação de absoluta decadência e escuridão que é atravessada pelas sociedades ocidentais. Declarou a petista ocorrente durante o lançamento do livro China, o Socialismo do Século XXI, da editora Boitempo. Agora que você já viu o quão longe chegamos, não acabou. Qual é a relação dele com a Venezuela? A aliança de anos. A relação da Venezuela e Brasil e seus ambos ditadores. As relações de Lula e do PT com a Venezuela sempre foram bem consolidadas. Primeiro com o ex-presidente Hugo Chávez e posteriormente com Nicolás Maduro. Após o impeachment de Dilma Rousseff em 2016, houve um estremecimento em que Maduro expulsou o então embaixador Rui Pereira do país.
Neste ano, durante as eleições em novembro, o PT emitiu um comunicado saudando o pleito venezuelano. O PT afirma que o processo eleitoral ocorreu em total respeito às regras democráticas e concedeu a vitória do Partido Socialista Unido da Venezuela, o PSUV, em 20 estados, tendo a oposição vencido nos 3 restantes. E ainda desejou que o bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos fosse rompido pela convivência pacífica e com a União. Crise política venezuelana. Durante a crise política venezuelana, em 2019, quando o opositor Juan Guaidó declarou-se presidente interino do país, o presidente do PT, Gleisi Hoffmann, criticou o presidente brasileiro Jair Bolsonaro, sem partido até então, e o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por reconhecer Guaidó como um mandatário. Gleisi defendeu que Maduro havia sido eleito de forma democrática e em processo eleitoral legítimo. E ainda disse que a posição do governo brasileiro e norte-americano poderiam criar um efeito de instabilidade em toda a América Latina. Em 2020, quando o então secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, fez uma visita a Roraima, Lula afirmou que o diplomata só visitou o Brasil para provocar a Venezuela. E ainda ressaltou: gostemos deles ou não, a Venezuela tem um presidente eleito, afirmou Lula, em uma entrevista à agência de notícias Reuters à época. Os Estados Unidos precisam desistir dessa mania de querer ser o xerife do mundo. E essa é um leve contexto de como essa relação e defesa desses países começaram com esses 2 ditadores. Então aqui você já percebeu como a aliança política com o país de esquerda não é algo de hoje, muito menos a relação individual com esses líderes de Estado também não é de hoje. Então, apenas pessoas ingênuas demais para acreditar que o atual presidente do Brasil é de fato um santo e que tais eleições foram democráticas. Então, vamos continuar como que isso impacta no Brasil no ano de 2023, com a vinda desse tal ditador para o Brasil que tem a sua cabeça à caça pelo próprio Estados Unidos. Então vem comigo que ainda não acabou. Ele é proibido de entrar em diversos países, mas no Brasil foi recebido com tapete de ouro, onde até as Forças Armadas bateram continência para um ditador. Esse é o ponto que chegamos do Brasil em 2023. Então, que país é esse? E no dia 28 de maio de 2023, desembarca no Brasil ele que é considerado um dos maiores ditadores da nossa atualidade e que tem aliança direta com o atual governo do Brasil. E o que é triste dizer é que as nossas Forças Armadas, que deveriam servir a população e realmente defender o povo, tiveram a coragem de bater continência para um ditador. E, como não bastasse por aí, o atual presidente do Brasil, eleito democraticamente, também tratou ele como uma celebridade, até porque ambos são amigos e têm relações de anos, como você aprendeu aqui neste vídeo. Então, aquilo que parecia ser triste, ficou mais triste ainda. E não acabou. Por exemplo, a reportagem novamente da CNN Brasil relata muito bem como que foi este encontro e por que que isso refletiu diretamente na nossa imagem para o resto do mundo. O Brasil já não vive uma situação política muito boa e com o passar dos meses só vem piorando. E para completar, aconteceu isso, a vinda de Maduro ao Brasil e ser recebido literalmente com tapete vermelho, o que é uma vergonha para todos nós que somos brasileiros e que ainda acredita na justiça e na política. Então, continuando. Visita de Maduro ao Brasil piora clima no Congresso em semana decisiva para o governo. Lula afirmou que a Venezuela é vítima de narrativa de antidemocracia e autoritarismo. Isso não é fake news. Eu acho, companheiro Maduro, que é preciso, você sabe a narrativa que se construiu contra a Venezuela, da antidemocracia, do autoritarismo, sabe? Então eu acho que cabe à Venezuela mostrar a sua narrativa para que possa efetivamente fazer pessoas mudar de opinião. Eu vou em lugar que as pessoas nem sabem aonde fica a Venezuela, mas sabem que a Venezuela tem problema da democracia, que o governo não tem das contas. Então é preciso que você construa a sua narrativa, e eu acho que por tudo que nós conversamos, a sua narrativa vai ser infinitamente melhor do que a narrativa que eles têm contado contra você. É efetivamente inexplicável
um país ter 900 sanções porque o outro país não gosta dele. É inexplicável. Bom, você viu com seus próprios olhos e você propriamente ouviu aí que realmente, aconteceu. Continuando, a visita do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, ao Brasil, nesta segunda-feira, dia 29, piorou o clima no Congresso Nacional, em relação ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Informação é da âncora da CNN, Daniela Lima. Nesta quinta-feira, dia 1º, a Câmara e o Senado devem votar a PM 1154-23, que definiu um total de 37 ministérios para o terceiro mandato de Lula, à frente da presidência da República. Caso o Congresso não avalie, a MP 17 ministérios podem desaparecer. Na última semana, o governo sofreu uma derrota após as pastas do meio ambiente e dos povos indígenas terem sido esvaziadas pelo Congresso. Com a recepção pomposa de Maduro e a relativização das agressões que seu governo pratica contra a democracia no país vizinho, Lula careceu de pragmatismo político na avaliação de congressistas de centro-direita e direita. O discurso de Lula ao lado de Maduro fez crescer o clima de animosidade no Congresso em uma semana decisiva para o governo petista. Lula diz que Venezuela é vítima de narrativa de antidemocracia e autoritarismo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que se eu quisesse vencer uma batalha, eu preciso construir uma narrativa para destruir o meu potencial inimigo. Você sabe a narrativa que construiu contra a Venezuela de antidemocracia e do autoritarismo, disse Lula se dirigindo a Maduro. De acordo com o petista, cabe à Venezuela mostrar sua narrativa para que as pessoas possam mudar de opinião. E ainda complementa, eu vou em lugares que as pessoas nem sabem onde fica a Venezuela, mas sabem que a Venezuela tem problema na democracia. É preciso que você construa a sua narrativa e eu acho que por tudo que conversamos, a sua narrativa vai ser infinitamente melhor do que a que eles têm contado contra você, declarou Lula. Bom, agora que você entendeu onde que o nosso país chegou, eu vou dar a minha real opinião sobre isso, já que eu dei ela durante esse vídeo inteiro, apenas me expondo de forma bem leve. Mas qual que é a visão que eu tenho? Basicamente é o seguinte, a gente vive em um país que realmente não é uma democracia. Porque ele é uma democracia, se fosse realmente séria e levada a sério, a gente não teria nem mesmo um presidente como esse no poder. Uma pessoa totalmente ignorante, desqualificada e que não tem competência nenhuma para gerar um país. E essa é a minha grande crítica. A minha grande indignação e conclusão desse vídeo. A gente chegou em um momento no qual o país está vivendo uns sérios problemas políticos. A gente basicamente está vendo uma política que é totalmente previsível e realmente só é ladeira abaixo.